20 horas e 6 minutos e eu quero entrar ao vivo aqui com você para compartilhar com você essa palavra, essa live, esse momento de bênção, esse momento de reflexão do Evangelho, e sempre com um parceiro, sempre com um amigo que me prestigia. Semana passada esteve conosco o Wesley Roseno, e essa semana está conosco o Evangelista Eduardo. Graças a Deus, mais uma vez, né, meu amigo? Compartilhando sempre os momentos bons. Já tivemos muitos ali nas vigílias, hein? Fala um pouco pra gente aí. Pai do Senhor, meus queridos, vocês aí que estão sintonizados com a gente aí ao vivo, é um prazer, uma honra sempre atender o pedido do meu pastorzão. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você aí que está conosco, compartilha, acabei de compartilhar nas minhas redes sociais também. Vai curtindo, vai dando like, vai colocando os hinos aí que vocês querem que a gente está adorando. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar cada um de vocês, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. E sempre que puder contar com a gente vai estar compartilhando, participando das lives. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje Deus tem coisa boa pra gente, né, pastor? Fala um pouco lá do Ministério Marca da Promessa. Sim. Pastor Rivaldo, meu parceiro, meu amigo também. Um beijo no seu coração, pastor Rivaldo. A pastora também, Isabel. Deus abençoe a sua família e a sua casa. Isso aí, ó. Nós também estamos fazendo essas partes da live. A partir de amanhã também nós vamos começar a voltar já com os cultos, né? Os cultos com as irmãs, os cultos vão voltar de acordo com as orientações, né, da OMS, né? O pessoal está todo mundo lá já pronto para adorar a Deus, da mesma forma que é aqui também. Pessoal, é isso aí. Deus tem sempre nos dá uma estratégia para estar adorando. O pastor Rivaldo também está firme e forte, o pastor Isabel, os obreiros da Marca da Promessa, sempre essa aliança, todo mundo junto e misturado. Uma hora essa crise vai acabar, essa pandemia vai acabar e a gente vai começar a adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor da forma que Ele merece ser adorado, né? Amém. Que a gente tem disposição, tem força, tem vigor. A Bíblia diz, né, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então eu estou aqui firme e forte, com vigor, cheio de vontade de glorificar o nome do Senhor, pastor, não é verdade? É verdade. Dessa forma. É verdade. Glória a Deus. Nós estamos tendo um momento distinto, né, irmãos? Mas nunca perdendo a essência do Evangelho. É muito importante nós hoje, Odu, nos mantermos dentro e centrados. Eu falando hoje com a pastora Maria, minha amiga, e eu falando com ela que no momento em que o Evangelho se faz ausente, ou você sente a ausência do Evangelho no altar, quando você deixa de trazer alguns temas ou de falar sobre algumas aplicações de alguns temas, Reinaldo, isso é importantíssimo. É o momento em que a igreja ela começa a agir de acordo com o que o mundo age. Pegou o que eu falei? Isso é verdade. Então isso é uma grande responsabilidade, ou melhor dizendo, a principal responsabilidade vai ter fundo musical aí, né, Guilherme? A maior responsabilidade que nós, como líderes, temos é exatamente isso aqui: é compartilhar o Evangelho em todo o tempo, né? Direcionando, trazendo a luz da Bíblia para a vida do cristão. Porque quando falta o cristão, quando ele entra na divergência, ou nos problemas, na dificuldade, ele não vai saber como agir, porque ele não tem o Evangelho, ele não está tendo aquele alimento. Então o que ele faz? Em Quinquim, ele vai agir igual o mundo age, porque qual é o parâmetro que ele usa? Ele vai acabar, o Hélio, tendo as mesmas reações que um mundano tem. Então, o Reinaldo, não me espanta hoje ver muito cristão respondendo mal quando deveria dar bom exemplo. Não me espanta hoje muito cristão querer arregaçar as mangas e querer ir para a porrada, que é uma atitude de quem não conhece o Evangelho. Então não me espanta. Tá pegando o que eu estou falando? Glória a Deus. Não me espanta. Tá pegando? Então isso daqui, irmãos, é algo que irmãos, extremamente necessário. E é por isso que eu amo muito a terça-feira. Aqui para nós no ministério, fora dessa pandemia,
nosso dia de aula é a segunda-feira. Então toda segunda-feira nós temos aula às 20 horas, nós compartilhamos do momento da palavra e é sempre assim, muito abençoado esse momento. Agora, nesse momento de pandemia que nós estamos nas lives, ele está sendo exatamente nas terças-feiras que eu quero compartilhar com você. Eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia já agora aí. Essa mensagem que eu vou deixar para você é uma sequência da última que nós falamos. Na última que nós falamos sobre Jeremias capítulo 7, sobre o texto que nós aplicamos a questão do sacrifício. E nós fomos para o livro do Êxodo e ali abordamos alguns tópicos também, alguns textos do capítulo 19 e também falamos alguma coisa do capítulo em diante, ao 20 em diante. Então, irmãos, eu quero dar sequência, porque o raciocínio ali, leia aqui comigo, no capítulo 8, 9 do Evangelho de João. Nós vamos fazer essa leitura. Então, é Evangelho segundo escreveu João. Então, João, capítulo 9, a partir do verso 1 que nós vamos começar a leitura. E eu vou ler com você, porque nós vamos dar sequência, então, exatamente sobre qual linguagem. Porque nós falamos na última live da terça-feira que o nosso Deus nunca teve para si o projeto que o homem sacrificasse. Então, a ideia de Deus não era que o homem sacrificasse. E Deus deixa isso muito claro no texto que lemos, lá de Jeremias, quando ele falou: eu nunca pedi tal coisa aos vossos pais, eu nunca pedi nada referente ao holocausto dos sacrifícios. Então, e nós conseguimos através do texto diagnosticar que, historicamente falando, o homem tem uma crise de identidade, uma crise de relacionamento, uma crise de resistência a Deus, e exatamente por não ouvir a Deus, o homem sacrifica. Então, todas as vezes nós chegamos à conclusão, que todas as vezes que eu não ouço a Deus, eu saio do centro da vontade de Deus, então eu caio no sacrifício. Então eu começo a sacrificar. É uma consequência. Então a consequência do sacrifício na minha vida, Vini, é qual? É quando eu não ouço a Deus. Agora nós vamos seguir este tema, esse raciocínio lógico, ensinando-nos a Bíblia como agir, a como nós vamos atingir a esses propósitos que Deus tem para conosco, através deste texto, João 9, nós vamos ler aí. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, a leitura. Lê para mim aí, por favor. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João. Isso. Está escrito assim: e passando Jesus, viu um homem cego desde o seu nascimento, e perguntou-lhes os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E respondeu-lhes Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. Ou, para outros textos, para que a glória de Deus se manifeste nele. Certo? Isso. Vai lá. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez o lodo com a saliva, e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o conheciam, quando era cego, perguntaram: não é este o mesmo que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Sou eu. Até aí, tá bom.
Olha que texto lindo, irmãos. Olha que texto fantástico. Eu sei que você conhece esse texto tão bem quanto eu. Edu, é interessante a maneira como Cristo tem de manifestar os milagres, né? É muito interessante, porque nós nos deparamos com este cego, assim como nós também vimos outras oportunidades de cego, até mesmo o cego de Jericó, né? Os cegos de Jericó, que você também conhece a história. Então, você percebe como Jesus trabalha diferente nos dois momentos. Só que não é o mesmo Jesus. Jesus é o mesmo. Só que Jesus muda a maneira como faz. Por quê, pastor? Porque não importa o problema sempre pode ser o mesmo. A maneira como Cristo vai agir com o seu problema nunca vai ser igual com a do outro. É forte. Não pegou? Pegou? Ah, não, então eu vou falar. Fala, pastor. Fala, pastor. Eu não ia falar não, mas vocês não querem. O povo quer que o senhor fale. Fala, mas Os telespectadores o falando povo por está achando que eu estou na introdução ainda. Eu estou falando. Fale, pastor. Hã? Pastor Wilson acabou de entrar e Pastor quer que Wilson, um você beijo no seu coração, Pastor Wilson. Eu vou falar então, Pastor Isso aí. Wilson. É porque assim, tem gente, irmão, que parece, que está trabalhando ainda com a lista de itens do preparo do bolo, sabe? Da lista de itens, sabe? A receita. E Jesus não trabalha com receita. Trabalha como? Com indivíduo, com particularidade. O problema pode ser o mesmo. Ah, mas fulana fez isso, eu também vou fazer, vai dar certo. Não, filho. Fulano é fulano, você é você. Cada um tem isso. Não adianta, meu irmão. E esse texto aqui, ele já começa nos mostrando essa questão de a gente ter que tomar um pouco de cuidado nas questões de ordem de trato, de maneira de como Jesus lida com as coisas. E a gente percebe que Cristo, ele aborda de formas diferentes cada indivíduo. Então, para mim, Cristo vai agir de uma forma, só que já para o Eduardo, Cristo já vai agir de outra forma, mesmo que o problema seja o mesmo. Então, eu preciso entender. Agora, por que, Edu, eu preciso ter esse entendimento? Por quê? Por quê? Porque se eu não tiver esta maturidade do Evangelho, se a igreja ainda não aprendeu esta maturidade do Evangelho, ela fatalmente vai ver que se o outro foi contemplado, veja, se este cego vai avaliar o que Jesus fez pelo cego de Jericó, esse cego nem se levantava. Por quê, pastor? Porque o cego de Jericó, Jesus manda chamar e já fala: o que queres que eu te faça? Esse cego do lodo, se ele lembra do cego de Jericó, ou se ele sabe da história do cego de Jericó, ele vai pensar o quê? Jesus vai me chamar e vai perguntar o que eu quero. Forte, diferente. Então tem muita gente que está dentro da igreja, que está vendo gente chegando nova, só porque viu o outro receber o milagre que ele precisa, está achando que Cristo vai fazer igual com ele. Isso é verdade. Eita. Eu estou falando, vocês não estão enxergando o que eu estou falando? O porquê. Está pegando o que eu estou falando? O porquê com ele, o porquê não. É forte. Aí a pessoa se frustra, Fica frustrado. fica frustrada. A pessoa ela acaba saindo da presença do Senhor porque ela fala o quê? Ela fala: como é que fulana alcançou esse milagre, alcançou essa bênção, alcançou esse objetivo? Como é que ela conseguiu alcançar? E eu estou aqui fazendo isso e não alcanço. Verdade. É dessa maneira. Só que o método, quem escolhe não é você, filho, quem escolhe é... Glória Tá pegando o que eu estou falando? Muito tempo, muita gente, né? Só que o que acontece, Du, vem pra cá que eu vou te falar uma coisa. O que acontece? A gente está começando a colocar isso muito no critério das mãos dos líderes.
E os líderes hoje estão parecendo que entregando receita de bolo. Ó, faz assim que vai dar certo. Aí você pergunta, mas pastor, o senhor tem certeza? Aí o pastor fala assim, tenho, porque deu certo com o ciclano. Aí quebra a cara, ué. Aí quebra a cara, fala pra mim, ué. Quebra a cara. O camarada se decepciona, se frustra na presença do Senhor. Porque o que é para você não é para mim, o que é para mim, não é para você. É a maneira diferente, né, de Jesus tratar. E Cristo não sabe disso? Sabe? E Jesus não sabia o que esse rapaz estava querendo? Sabia? Só que, isso aqui me deixa com coisas que fervem a cabeça. Qual, pastor? Uai, Jesus chegou sozinho lá? Não. Chegou com comitiva de discípulos. Discípulos. Os discípulos estavam juntos, não estavam? Sim. Só que o engraçado desse texto aí, ó, que você leu, é que quando Jesus chega, o Reinaldo, Jesus chega calado. Verdade. Chega calado. As pessoas começam a falar. As pessoas apresentam o cego. Ó, aqui, ó, está o cego. Os discípulos começam a falar antes de Jesus. Antes de Jesus. É verdade. Só que quem segue quem? Os Os discípulos seguem Jesus. Mas quem é que está falando? Os discípulos. Opa. Não é isso? Opa. Forte. Olha, se eu sigo a Cristo e Cristo é meu mestre, se Ele é meu rabi, ora, quando Cristo chega em um ambiente e se depara com uma oportunidade, eu logo me calo. Por quê? Por quê, pastor? Porque melhor é ter uma boca. Forte. É forte. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a gente tem que falar menos. É por isso que a gente tem só uma. E dois, todas as vezes que Cristo chega e eu me calo, eu me coloco como que? Como quem quer aprender, como quem quer receber. Só que eu percebo que nesse quadro, nesse momento, nesse milagre, os discípulos aí eles estão completamente Inverso. Eles estão completamente desapercebidos. Eles já estão. Aumenta o som aí no laranja. Oi? Estão ouvindo Não, bem? no botãozinho Pessoal, lá. estão ouvindo bem? Isso, tá melhor aí? Vê se o som tá melhor. Som. O pessoal está falando aqui que tá bom. Tá bom aí o som? Tá bom? Isso aí. Então tá bom. Ó, Os discípulos estão falando, estão falando. sendo que o Só que mestre- Jesus chega calado. Jesus chega calado e eles começam a falar para Jesus. E ministerialmente falando, a gente passa por muitos momentos assim. É verdade. Por que, pastor, que nós passamos por isso nesse momento? Ministerialmente falando, escuta o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou aplicar no pessoal, Diga aí. no indivíduo. Mas escuta o que eu estou falando, que eu estou falando agora ministerialmente falando. Por que eu estou falando ministerialmente falando? Por que, pastor? Porque eu estou falando dos discípulos. Eles todos estão falando, eles não estão arrazoando, eles estavam arrazoando. Não é isso? E o que é arrazoando? Eita. O que, pastor? Sabe? Estão razoando uns com os outros. falando. Sabe quando um fica cutucando o outro e por que tem, né? Porque, isso mesmo. sabe? Cochichando. Pegou? Peguei. Deixa eu falar. Fala, pastor. Aí, ministerialmente falando, Lê, eu vejo que esses momentos a gente sempre vai ver no ministério. E isso não é na marca da promessa só não. Aí, então, Isso aqui não é na comunidade não. Não. É em todo lugar. E é em qualquer momento, viu, Du? é verdade. E isso acontece quando? Quando as pessoas desacreditam, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Vamos ver. O que ele tem? O que ele tem para fazer? É o momento em que o líder está calado e quem está falando é os É discípulos. os discípulos. Isso Ministerialmente falando é perigoso. Isso ministerialmente sempre vai acontecer. Vai acontecer. E quando isso acontece, é o momento que você está sacrificando. Verdade. Eita, Jesus. Não, você não está pegando o que eu estou falando.
Mas vamos voltar para o tema. O tema é falando de sacrifício, não é isso? Sim. Quando eu não sacrifico? Nós estamos no tema do terça-feira? Não é continuação? Ok? Você que está em casa aí, eu espero que você entenda bem aí o raciocínio. Você que não assistiu a última live, assista a última live que você vai entender bem, da última terça-feira. Mas eu estou falando sobre o quê? Então, esses momentos ministeriais, nós sempre vamos viver, irmãos. E como é esse momento ministerial? É quando você começa a enxergar no ministério, quando os líderes se calam, quando os líderes estão calados, quando os líderes estão observando e vendo as possibilidades, porque o homem enxerga diferente. O homem tem uma outra maneira de enxergar, de ver. Eu vou te mostrar isso aqui. E o que acontece aqui? Nós estamos vendo que os discípulos chegam falando, dando muita opinião, dizendo muito, opinando muito, e fatalmente, pastores amigos queridos, nós vamos viver esses momentos. Fatalmente nós todos vamos viver como os líderes desse momento, em que a igreja, os discípulos, os nossos liderados, começam a razoar, a falar, a dizer o que acha, o que pensa, o que é certo, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Eles começam a falar, Odu. E ministerialmente falando, a gente vive por momentos como esse. E eu aprendo com Jesus que eu não posso ceder aos que arrazoam, aos que falam, aos que comentam. Eu não posso ceder. Eu preciso ter a minha postura firme no posicionamento que Deus me deu. Porque Cristo está me ensinando isso nesse texto. Que eu preciso ficar firme naquilo que a convicção dele tem para fazer. Só Cristo tinha essa convicção. Os discípulos não tinham. Eles arrazoavam e falavam e questionavam porque eles ainda tinham dúvidas. Se perguntavam. E existia ali algumas opções já muito claras do porquê deste homem estar nessa situação. Primeira opção, ele poderia estar nessa situação porque ele poderia ter nascido cego. Segunda, ele poderia ter cometido um delito e logo ter recebido a punição de perder a visão. Essa punição ela existia na época, era algo cultural da época, eles aplicavam isso. Só que o texto diz aqui, ó, um homem cego desde nascença. Nós que estamos lendo a narratória sabemos dessa informação, mas será que os discípulos sabiam disso? Pegou? Acredito que não. Deu para entender? Então, se a gente parar para pensar, a segunda opção, aliás, ela é nula. Ele não cometeu delito. Então quer dizer que foi o quê? Foi de nascença. Então, logo eu entendo que é algo que, pela lei ou pela forma como o judeu trata com as questões, que é hereditário. Está pegando? É algo que é hereditário. Então, O pai teve a o pai, deu para entender o porquê Jesus toca no assunto pai e mãe? Está pegando? Peguei. Porque Jesus sabia onde que eles estavam questionando. Então, fala. Está pegando aí? Que ele pecou, os seus pais pecaram, qual foi o dele? Qual foi? Por quê? Eles começam a caçar, a investigar, a questionar. E isso daí é a coisa mais fantástica que eu vejo nesse texto, para mim entrar aí na deixa. Qual, pastor? Hã? Qual? Olha aí para mim. Vê aí. Ó. E perguntaram-lhe o 2. E perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Olha aí. Este? Cego? Qual foi a pergunta dos discípulos? Quem pecou? Quem? Por quê? Porque eles já acreditavam nisso, eles já acreditavam que era hereditário ou ele tinha nascido. É a segunda tradição, né, deles, eles já acreditavam nisso. Culpa, delito, culpa, glória a Deus.
Quem pecou? Ele ou os teus pais? Vem andar comigo. Jesus chama. 12. Aí começa a andar com os 12. Aí os 12 estão andando com ele. Aí o propósito de Jesus é salvar, é curar, é transformar, é mudar a vida, é regenerar. O propósito da visão de Jesus, que é a vontade do Jesus, deixou sempre claro isso. Só que os discípulos que andam junto, qual que é o questionamento deles nesse momento? De quem é a culpa? Dele ou do Pai? Glória a Deus. Quer dizer, enquanto Jesus anda com o propósito de transformação, de salvação, o homem anda procurando sempre um Culpado. Eita, glória a Deus. Forte. Não me ajuda aí. Você tem alguém aqui, a culpa foi de quem? Meu irmão, os camaradas estão andando com Jesus. Du, a gente está andando com Jesus. Nós estamos andando com Jesus. E a nossa visão está em sempre procurar quem é o culpado. Nós temos um tribunal de sentença dentro de nós. Um tribunal do júri, onde nós nos colocamos como juízes. E isso é tão fato que eu já sei que você aí que está nos ouvindo já pensou logo em Gênesis, já pensou logo lá no Éden, já lembrou logo de quando Deus perguntou para Eva, para Adão: por que você foi fazer o que eu te pedi para não fazer? Por que tocastes? Você tocou na árvore do conhecimento do mal? Logo Adão fez o quê? A culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu esta mulher. Sempre tem, jogam. Aí, ó Deus investigando. Deus não questiona Adão, porque Deus só queria ver a marca do pecado em todo mundo. Aí Deus fala assim: ah, é? E você, Eva? A Eva foi a serpente. Já procurou outro para culpar. Eu sei que você já pensou nisso daí. Então, desculpa, você percebe que nós estamos trabalhando com o quê? Com um sistema metódico. De qual tribunal, o Wellington? O tribunal da culpa. Pegou, Gui? Um tribunal da culpa. Parece que nós estamos andando com Cristo, vivendo com Cristo, estando em Cristo, mas a gente sempre está sentenciado. E parece que nós vivemos fazendo esforços em procurar quem é. Por quê? Porque nós nunca somos. Eu não vou falar disso daí não, viu? Fala, pastor, fala. Eu não vou falar disso daí não. Não, pelo amor de Deus. Quem é que está aí? Deixa eu dar um beijo no povo aí, ó. Ô Robson querido, um beijo no seu coração, meu amigo. Jonas Lopes, Lilian Rodrigues, Antônia Alves. Oh meu Deus, glória a Deus. Paz Hugo, um beijo no seu coração. Presbítero Leandro, fica conosco. Joebson, um beijo no seu coração. Telma, um beijo, Telma. Iracema, Priscila, Driele, missionária Lúcia, um beijo aí para vocês. Fiquem grudados aí que eu vou liberar agora, hein? Eita, vou falar, hein? Fala mesmo, Du? Pode falar. Fala, pastor. Irmãos queridos, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Esse sistema que nós estamos inseridos, ele é tão automático, que nós já estamos agindo sem percepção. É um hobby, né? Uhum. Hoje em dia já virou costume. Ó a visão de Jesus. Jesus está calado olhando, certo? Jesus está calado olhando. Os discípulos estão procurando e arrazoando e questionando e murmurando, procurando quem é o culpado. Dentro da igreja quase não tem isso, né? Não, tem mesmo. Aqui, graças a Deus, não tem isso aqui não. Tem. Não, aqui não tem, graças a Deus. Letícia, aqui, graças a Deus, não tem isso. É isso aí. Lá na Aqui- marca também tem. Não, graças a Deus. Ainda bem que o pastor Rivaldo quase ele não releva culpa de nada. Leva mais. Não. A culpa é do pastor. O povo pegou aqui também. Quem está pegando aí? Ei, pastor Rivaldo, misericórdia, pastor Rivaldo. Eu acho que eu não volto nunca mais lá, viu? A última vez eu falei coisa lá demais da conta. Eu já sei que eu não vou voltar na igreja na hora que eu entrego o microfone. Não, que isso. Misericórdia, quando Deus fala assim, fala, e eu falo, não, Deus, eu estou com medo.
Lá eu Aquele tive muito último, medo. último culto dos jovens lá foi perfeito. Misericórdia. Não falei isso não. Forte. Eu pensei que eu ia apanhar aquele dia. Nada. A culpa. Escuta, Sentir irmão. culpado. Du, Jesus está olhando e vendo ele naquela situação até o momento em que Jesus chega. Não, a gente chega. Só que Jesus chega e Jesus está vendo o que? Já o hoje, o amanhã e o depois. Glória a Deus. Jesus já está vendo o seu hoje, Reinaldo. Wellington, Jesus já está vendo o teu hoje. Só que Jesus tem um poder de já enxergar o seu amanhã e o seu depois. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus consegue entender que o seu presente hoje, ele tem o poder e o potencial para mudar o seu amanhã. Glória a Deus. Então, o que eu posso fazer hoje em Cristo? Entrou agora, pastor. Aí, ó, Rivaldo Santos. Pastor Rivaldo, um beijo no seu coração, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Meu pastor. Ó, isso, manda um beijo para ele. Senão você vai ver. Um beijão, pastor. Deus abençoe. O banco, hein? Não vai nada. O banco. Né, pastor? Ele pediu bênção lá, né? Para vir aqui. Hein, pastorzão? Liberou, né? Na bênção, na graça. Amém. Obrigado, pastor. Amanhã Um tem beijo no seu culto, coração. estamos lá. Tá bem? Opa, glória a Deus. Um beijo no seu coração, pastor Rivaldo. Ó, então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que a sociedade e o mundo, e nós, os cristãos, estamos vivendo nesse sistema de sentenciamento que, ora, no passado, no pecado, vivíamos. Só que hoje, como nova criatura, não conseguimos sair desse sentenciamento. Não conseguimos sair deste altar da culpa, o altar do sacrifício. Porque quando eu me sinto culpado, quando eu procuro um culpado, eu quero levar ele para o quê? Para o sacrifício. Sacrifício, tribunal, a sentença. Ora, Cristo, ele está olhando o quê? O hoje daquele rapaz. E ele sabe que na presença de Cristo, o seu hoje, tem o poder para transformar o seu amanhã, mudar o seu amanhã, o seu futuro. Então, você que está em Cristo Jesus hoje, você precisa se desprender do centro da culpa, do centro do sentenciamento, do centro do tribunal. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eu vou falar isso aqui agora. Posso falar? Fala, pastor. Sem dúvida. Pode falar. Você já percebeu que o cristianismo da religião, ou os cristãos do passado, eles mais condenam o povo ao inferno do que salvam para Cristo? Fala aí, Dom. É verdade. Eles falam que está totalmente diferente, acha que a visão é aquela, tipo, fica num quadradinho, só naquele mesmo quadrado. Não, e não aquele- pode evoluir. Não pode o quê? Evoluir. Meu Deus, não pode evoluir. E aqueles que a pessoa não basta só cortar as pontas do cabelo que já está no Já inferno? está no inferno. É aquela visão primitiva, né? Da É o que eu estou falando, a a doutrina doutrina primitiva. da religião. Da religião. Sendo que Paulo fala para a gente sair, renovação. Romanos 12. Renovação do nosso entendimento. E você percebe que essa religiosidade do passado, ela trouxe esta realidade de altar, de culpa, até agora nas últimas décadas, não é? A tradição, obrigado, Guilherme. A tradição da religião, ela trouxe isso tão atual que ainda algumas pessoas, irmãos, pasmem o que eu vou dizer, com todo respeito e carinho, mas é o meu repúdio aqui em manifestação ao que eu assisti. Não sei se todos vocês viram isso, desculpe falar sobre isso, mas eu preciso falar e já vou aproveitar a oportunidade de falar. Eu nem ia falar nada sobre isso, mas já que Deus está tocando, eu vou falar. O pessoal quer que o senhor fale agora. Posso falar? Silas Mares quer que você fale. Ô Silas, um beijo, querido. Marta, E a aí, ó. nossa pastora Isabel também. Pastor quer- Isabel, minha Pastor amada, Isabel. que Deus em Cristo abençoe, Pastor Isabel. Porque eu vi uma nota lamentável de um comentário de um pastor, que ele é presidente de uma confederação muito séria, de uma das Assembleias de Deus que vocês conhecem bem. Não sei se vocês viram uma postagem referente a isso. Não vou citar o nome do pastor aqui para não expor,
mas eu acho que todos aqui sabem o que eu estou falando, apenas porque o pastor estava no final de semana com a família, com um bebê no colo, que eu creio que é o neto dele, ou é alguém da família, no colo, e ele está de bermuda. E alguém do seu próprio ministério vai lá, pegou essa foto, fez alguns comentários e fez um texto gigante, expondo a imagem do pastor, expondo a imagem do líder, que tem uma vida no altar, que tem uma vida inteira debruçada à obra do reino. E aí, por simples uso de um momento de comunhão com a família, eles foram lá e pegaram a foto e exporam para todos no Facebook, acabando com a imagem do pastor e fazendo comentários ridículos, dizendo que absurdo, um santo homem de Deus com esta vestimenta. Desde quando, irmãos, com todo respeito, uma bermuda arranca a tua santidade? Eu logo, irmãos, ao ler estes comentários dos próprios da igreja, eu percebi que esta classe é uma classe definida por Jesus como aquela classe que Jesus falou, dizendo assim: vós são hipócritas, fazem leis que vós mesmos não conseguem cumprir. Eu logo me recordo desta passagem de Jesus. Me parece que a seita que Jesus está falando, tratando, é a chamada dos fariseus. Com todo o respeito, não quero agredir o seu ministério, não quero agredir a sua igreja, mas me lembra muito bem os fariseus. É o que mais existe nessas igrejas religiosas, são fariseus. E o fariseu tem uma característica terrível, que é essa característica de exigir do outro aquilo que ele não faz. Disfarça aí, fariseu. Sim, tem fariseu. E fariseu tem essa característica de altar de culpa. Cristão, é verdade. Fala aí, Lu. Tem fariseu vendo, muitas das vezes até vê, né, e não olha, acha que é tudo escândalo, né? Que escandaliza mais um comentário, né? O comentário É absurdo, as Du. pessoas têm a oportunidade de ficar caladas. Em pleno século da informação, que nós acabamos de falar, que você falou do texto de Romanos 12, 2, né, da definição de Paulo, da necessidade de qual nível de entendimento, de mudança que nós precisamos de renovação, que é de entendimento. Aí nós estamos apegados ainda a esses hábitos, esses costumes, com todo respeito, irmão. Eu não quero mudar o costume da sua igreja, a doutrina da sua igreja, a doutrina santa da sua igreja. Até porque onde tem lei, tem pecado. Se existe essa lei lá dentro, se você não cumpre, você se torna pecador. Só que eu não estou aqui para acusar o líder e acusar o pastor. Eu aprendi diferente com Jesus. E eu gostaria de expressar, sim, a minha opinião a respeito disso. E eu condeno esse tipo de atitude, veementemente. Irmãos, com todo o respeito que eu tenho à religião de modo geral. Agora não estou falando somente da classe cristã, mas é um absurdo o que nós estamos vendo, né? Tribunais sentenciadores, tribunais que são puramente com interesse de religião, não traz edificação, não constrói, não te levanta, não te exorta, não te consola, não tem propósito nenhum esse tipo de atitude. Na mente de fariseu. Mente de fariseu. É lamentável. Estamos vendo um comentário aqui do pastor Wilson, que falou: somos hoje os fariseus de ontem, Somos cheios hoje. de costumes Somos, e pastor sem Wilson. amor. Somos Tá dizendo hoje. sem amor. Exatamente. Verdade. É. Hoje em dia você ser cristão, algumas pessoas muitas das vezes acham que é uma incógnita, né? É uma incógnita. Você não sabe quem é ou quem não é verdadeiramente de verdade. Está muito igual, não está? Está muito igual. Tá. Às vezes eu sei que modernizou muito, às vezes a gente vira até meio assustador, né? Mas são coisas que o olhar, você só pode. Eu aprendi sempre isso com a minha mãe que sempre nos deu sempre exemplo, falou assim: você só pode cobrar algo de alguém se você dá um exemplo.
Sem dúvida. Né? É a mesma coisa no cristianismo, é a mesma coisa na igreja. Eu não posso querer cobrar algo de alguém se eu não dou o exemplo. Nós somos uma carta, Paulo diz que nós somos uma carta lida e escrita, não com tinta, mas do Espírito. Do Espírito. Aonde nós chegamos, nós não podemos mudar por causa do ambiente. Sim. Mas não é a minha roupa, não é, a minha vestimenta que vai mudar aquilo que eu sou. Meu caráter. Meu caráter. Né? Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro evangelho. E você tem essa percepção. É lamentável o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E eu apresento a você a ideia deste momento que nós precisamos mudar. Porque procurar culpa, sempre nós vamos estar propensos a isso. Porque o pecado, né, o pecado, aquilo que Paulo falava, aquilo que eu não quero fazer, mas que eu faço, ele sempre vai te colocar propenso para essa área. E você pensa bem, imagina só bem, o Abraão, quando ele talvez chegou em declínios da sua fé, ou da sua existência, ou dos seus questionamentos, é um homem que tinha tudo, só lhe faltava uma coisa. O quê? Faltava o quê? Filho. Não era o filho? Sim. Então, será que em algum momento ele não deve ter se perguntado? Será que em algum momento ele nos perguntou de quem que é a culpa? É minha? A culpa é da minha esposa, de Sara? A culpa é dos meus pais, dos meus antepassados? De quem que é essa culpa aí? Porque eu tenho tudo. Deus me deu tudo. Deus me deu herança, Deus me deu saúde, Deus me deu família, Deus me deu tudo. Só Deus não me dá um herdeiro. Eu não tenho um herdeiro. Então, será que em algum momento Abraão não se questionou? Será que ele não deve ter parado para pensar o que está acontecendo? Mas só que Deus aparece na história. Fala, pastor. É porque é incrível, incrível. Irmão, isso é uma receita que pode acontecer na sua vida. Em momentos que alguma coisa falta para você, aí é que você percebe que só quem pode preencher é Deus. Só quem pode preencher é a presença dele. Só quem pode trazer a resposta é a presença dele. Entende o que eu estou falando? Então, tem momentos que, claro. Quebra todos esses tipos de dogmas. Só que engraçado assim, ó a pergunta, irmãos. Em nome de Jesus. Aí, ó, pastor, Presta atenção. José Natan Santos está aqui conosco. Ô, Natan, um beijo no seu coração, Natan. As perguntas, hein, pessoal? Pega aí a visão. Abraão tinha um filho, mas Deus chamou ele sem filho? Chamou ou não chamou? E Abraão foi? Foi. Abraão foi ou não foi? Foi. Quer dizer, eu não tenho tudo que eu quero, mas isso não vai me impedir Eita, forte. Se chamar. Glória a Deus. de seguir a vontade, De seguir a vontade. de seguir o querer dele, de seguir o chamado do meu pai. Independente se Deus faz as promessas ou não, ele foi. Abraão não foi porque Deus chegou falando, Não. vem que eu vou te dar. Não, Sai. vem, larga a tua parentela, Tudo que você tem. que eu te farei. Ele foi ou não foi? Foi. Tá bom. Porque Sara, ela não gerou até aqui. Sara não gerou, ela é estéril. Só que, o que você percebe aí, irmão? Que, pastor? Que a ausência daquilo que eu sinto falta não pode ser empecilho para mim seguir o meu chamado. Glória a Deus. Posso ter ou não ter, posso. Nada disso pode ser impedimento para a gente seguir o chamado. Eu estou dizendo que, Edu, parar minha caminhada, eu não posso me ausentar, eu não posso desistir, eu não posso me sentir frustrado, porque eu não alcancei os objetivos que eu tenho na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, eu vejo que nesse momento de dificuldade, de problema, de pandemia, é tanta gente querendo pegar, motivos, razões para querer parar, meu irmão. É verdade. Mas isso não pode me impedir para seguir o chamado do meu mestre, do meu Senhor. O que tem sido maior? Chamado? Ou o que me falta? É forte. Peguei.
Pegaram. Do que eu mais preciso? Do dono da bênção ou da bênção? O dono. Presença. Forte. Aí, Vini, eu vejo em Abraão a resposta para o meu altar. Por quê? A ausência do que ele precisava não impediu ele de seguir a vontade de Deus. E o que Abraão faz? Qual é a primeira atitude de Abraão? Qual o primeiro passo que Abraão tomou? Se você, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, começar a fazer a leitura, ali depois do 11, se quiser depois do final do 11, 12 em diante, você vai descobrir que Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus e sobe, e ele passa pela Babilônia e vai embora, lá para cima, até onde ele para e recebe a chamada do 12, não é isso? Sim. Que ele está lá na quinta cidade, como que é o nome da quinta cidade? Harã. É a quinta cidade da caminhada de Abraão para Canaã. Escuta aí, você começa a entender, isso é terrível o que eu vou falar. Fala, pastor. Falo mesmo? Pode falar, quero Que pular. cada cidade, cada terreno, cada lugar que Abraão chegou, ele levantou. Fala aí. Ele levantou? Levantou ou não levantou? Pega o texto, faz a leitura, lê. Você vai descobrir que a primeira atitude de Abraão é receber o chamado, porém, o primeiro propósito é colocar o altar de pé. É forte. Por quê, pastor? Porque sem adorar, Não tem como vocês. É forte. eu não consigo seguir. Não consegue. Aí, Abraão começa a andar com Deus, só que Deus entregou a bênção, Quinquim? Deus entregou a vitória, Quinquim? Não, claro que não. Mas nem por isso me impede de levantar o altar da adoração. Não impede. Glória a Deus. Ô Reinaldo, pelo amor de Deus, Reinaldo. Então, em cada lugar que eu vejo Abraão indo, eu vejo um altar se levantando. Pergunta. Por quê, pastor? Pergunta. Por quê, pastor? Porque é incrível. Pode me faltar algo, Lê. Só que o altar, lá no meu trabalho, eu não posso deixar de levantar. Glória a Deus. Gui, pode me faltar alguma coisa. Só que lá na escola, na faculdade, eu tenho que levantar o altar. Glória a Deus. Porque se eu não levantar o altar da adoração, É aí que vem o sacrifício. aí eu faço o quê? Sacrifício. Porque quem não adora, Sacrifica. É forte. Quem não adora, sacrifica. porque eu começo a aprender com Abraão que não é aquilo que eu recebo que me faz adorar, não é aquilo que eu alcanço que me faz adorar, é aquilo que eu me torno quando ele entra na minha vida. Glória. Eita. Quando ele entra na minha vida, eu me torno um adorador. Eu abandono o altar da sentença. Aleluia. Eu abandono. Eu deixo para trás. Eu saio desse antigo formato do mundo, Vinícius. Aleluia. Verdade. Tá pegando ele? Aí aquilo que tem gente que faz por obrigação. Claro. Tem gente que faz assim, não, tem que fazer ali porque o pastor ou então Deus vai. Não, se torna prazeroso em fazer aquilo que Deus chama. Mas é porque eu me tornei. Eu me tornei o quê? Adorador. Só porque a presença dele na minha vida me tornou um adorador. Ô, glória. E todo lugar que eu vou, eu levanto. Todo lugar que eu vou, eu levanto. Por quê? Porque o meu altar da adoração não pode estar derrubado. Pode estar.
Então qual que é essa mensagem de agora? Vai, entrega para eles. Ô glória. Qual que é a mensagem? A mensagem. Fala para eles assim. Fala a mensagem. A mensagem De hoje, de hoje, levanta levanta o teu altar o teu altar da adoração. da adoração. Porque o que ele, Porque o que ele, a presença dele a presença dele na tua vida na tua vida te transformou te transformou em adorador. 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 E o altar tem que estar, Levanta. Pé. não pode estar derribado. Se tiver caído, tu sacrifica. Se tiver de pé, tu adora. Adora, adora, perdão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá Altar pegando, derribado não dá para adorar. Tá pegando? Altar derribado não dá para Só adorar. que eu vejo uma coisa nessa crise aí. Fala qual, pastor? Muito clamor, Muito, muito choro, muito. muita lágrima, muita tristeza. Mas e o altar? É forte. Não tem como, né, pastor? Só clamar, clamar, clamar e atitude. O altar. E andar. Porque o clamor, ele está chamando a atenção de Deus para Nossa. nós. A adoração inversa. Forte. Aleluia. Diferente. E quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez? Pergunta quem. Quem, pastor? Quem? Ana Forte, hein? ia subindo para cima lá todo ano. E todo ano, quando ela inverteu, Tem gente que tá pegando aqui, pastor. por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque todo ano eu subo para clamar, todo ano eu subo para pedir, todo ano eu subo para pedir. Eu estou clamando, estou chorando, mas o ano que ela falou, não, eu vou dar para o Senhor, eu vou entregar para o Senhor, eu vou entrar. Meu Deus do céu. Glória. Tomou atitude. Tomou a atitude certa. Então, qual que é a atitude nesse momento de pandemia? Eita, é forte. Anda, adora, entrega, faz. É altar derribado? Ela tá derribando. É altar derribado? É altar caído? Tá caído. Fala aí. Não, é altar de pé. Tem que ficar de pé, É pastor. levantar o altar onde Levanta você o está. altar. Aonde você estiver, você tem que levantar o altar. Aleluia, aleluia. O altar da adoração, ele revela em você a quem você serve, a quem te chama, a quem te levantou, a quem é responsável pela tua vida. Creio. Glória a Deus. Aleluia. Tá pegando, Gui? É o que tu falou, você tem que ter uma atitude, uai. Atitude. Ai, meu Deus do céu. É foda. Deus é terrível. Eu fico doido com essas coisas. Deus é terrível. Falar igual o Fala, pastor fala. Alex Martins. É, o Alex Deus, esse Deus não é gente. Não, Alex Martins? Não, ixi, e o Alexandre? Alexandre também. Meu amigo. Meu Deus. Ele deve estar pulando agora. Pastor Alexandre Martins, meu amigo. Um beijo no seu coração, viu? Saudade do senhor. O senhor ficou de vir aqui buscar a peça, não veio, hein? Estive com ele esses dias. Pastor Jefferson, que coisa mais linda, meu amigo. Aquela voz altura, né? Aleluia. Coisa boa, né, meu? Muito bom, né, pastor? Muito bom, tá? Ó, os discípulos eles estão vendo ali, ó. Um beijo no coração, Natan. Ele tá aí, Um beijo, Natan. os discípulos Fabi, um beijo no seu coração. forte. Deus abençoe meus irmãos Tainara, Fábio, Tainara. Um beijo no seu coração, Tainara. Ô, Tainara, olha esse negócio aqui, Tainara. Por quê? Porque quando. Escuta isso aqui. Eu vou ter que falar isso aqui. Quando Abraão recebe a visita do anjo, a esposa estava escondida. Por quê, pastor? Ouvindo que o anjo falava com Abraão. Por quê, pastor? Ela está escondida. Ué, interessante que Deus fala do que para Abraão? Abraão, conta o tempo. E o tempo de uma gestação vai vir a tua promessa. Vai vir aquilo que eu te prometi, aquilo que eu vou te entregar. Ela lá escondida começou a rir. Começou a dar risada. Pegou? Forte. É forte, não é? Terrível. Por quê? Mas fala. Por quê? Por quê? Ué, por quê? Ela não ri do poder de Deus. Ela não duvida do poder de Deus. Por quê? Lembra do pai de João Batista? O anjo entendeu que ele duvidou, então ele ficou mudo. Só que Maria não duvidou, então Isabel não duvidou. Só que Sara não fica muda. Não acontece nada com Sara, quer dizer, ela não duvidou, só que ela riu. E o riso dela estava, a referência do riso era porque ela estava olhando para ela.
E tem horas que eu olho para o que Deus está falando e eu olho. Mas eu, Para mim, ok. Ô Elisama, pegou? Forte, hein? Ih, pegou não? Meu Deus. Ô Tainara? Tainara? É Tainara? Tá na... Ô Tainara, pegou? Então Deus tem uma promessa grande. Aí você olha para você. Aí você olha onde você mora. Aí você olha onde Deus está te escondendo. Aí Deus olha o seu anonimato. Aí você olha o seu anonimato. Aí você começa a rir. Aí a promessa é muito grande e você começa a rir. Mas você não ri da promessa, você ri de você, porque você se sente incapaz. Você se sente pequeno. Suas impossibilidades. Você se torna. Você se torna distante da promessa. Você começa a acreditar que a promessa, Vini, ela nunca vai chegar. Só que a dúvida de Sara concernente à sua estrutura não impede a promessa. Por quê, pastor? Porque a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu defeito, a sua impossibilidade não impede. O agente de Deus é forte. Glória a Deus, glória a Deus. É forte. Agindo ele. Por quê, pastor? Porque tem gente que só porque pensa que é ungido, porque é levantado, porque está no altar, está achando que não tem defeito, que não tem fragilidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não vou falar nisso não. Não vou falar nisso não. Fala profunda. Tem líderes aí, tem? Tem Aí líderes aí, se manifestem aí, pelo amor de Deus. muito líder aí. Ô meus amigos líderes, em nome de Presbítero Jesus. Leandro, Presbítero Leandro, dá um aceno aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Ô Leandro, tem gente que só porque acha. Ô Du, eu vou falar isso aqui, irmão. Eu vou falar em nome de Jesus. Ô Vini, só porque foi ungido. A bonitona agora, só porque foi ungido. Agora ela tem o cabelo do manto do Espírito Santo. Agora ela não tem mais cabelo, agora é um manto do Espírito Santo. Que ela roda batendo em todo mundo agora. Porque ela acha que o cabelo dela vai derrubar nem mundo, sabe? Sabe? Que é a unção do cabelo. Porque acha que depois que foi ungida com o óleo, né, da unção, acha que agora ela não tem defeito. Ela não tem problema, ela não é incapaz, não tem impossibilidade. Então tem muita gente que só porque é ungido acha que perde os defeitos. meu Deus. Por quê? Por quê? Fala, pai. Fala, pastor. Pode Porque tem gente que acha que o que faz ela ser é o cargo que ocupa. Glória a Deus, glória a Deus. diferente. Não entendeu? Não entendeu? Não? Não. Sara ouve e ri dela, porque ela está dizendo: eu não sou capaz, eu sou incapacitada, eu não tenho estrutura, eu não consigo, eu não posso gerar, eu não tenho mais estrutura para gerar, eu não tenho mais estrutura para formar nada no meu ventre. Tem gente que acha que as suas impossibilidades, os seus defeitos, os seus problemas podem incapacitar o poder de Deus, mas nunca impossibilita. É por isso que, Reinaldo, Deus escolhe aquele que o mundo diz que é loucura, o mundo condena, o mundo diz que não pode, mas Deus está olhando e está dizendo: tem defeito, mas eu levanto. Glória a Deus, aleluia. Tem defeito, mas eu ponho de braço. Aleluia. Quer dizer que a loucura para o mundo, Wellington, para Deus, É forte. Nada é impossível. ele encontra lógica. Então Deus encontrou lógica em agir na fragilidade, na impossibilidade. Não, você não pegou. Fala de novo, pastor. É nesse momento de impossibilidade, nesse momento de dificuldade, nesse momento de problema, você pode estar pensando: ei Deus, eu acho que agora esse ano nada vai acontecer. Aí você se engana, aí Deus vê lógica para ele agir. Aí ele vê lógica. É forte. Ô, glória. Letícia, é nesse momento que você não vê lógica em nada, que Deus fala: eu estou vendo lógica em tudo, eu estou vendo lógica em tudo. Ué. Vocês não estão enxergando, vocês não estão entendendo. Só que engraçado, o tempo ia passando e o bebê ia, só que a Sara, ela não tinha estrutura. Ela não tinha estrutura. Mas enquanto o tempo passa, a promessa cresce.
Porque enquanto a promessa cresce, ela é gerada. Pega. Enquanto a promessa é gerada, quem não tem estrutura começa a. Meu Deus do céu. É forte, Jesus do céu. Porque quando você começa a receber o poder da gestação, você pode até estar um pouquinho impossibilitado, um pouco abatido, um pouco frágil. Mas só que o poder da promessa. Meu Deus, te levanta. Te levanta. Eita glória. Aleluia. Então quer dizer, Sara, ela foi 6, 7 meses, 8 meses. Quer dizer, Deus começou a trabalhar de uma forma tão tremenda que a promessa, ela, primeiro ponto que ela levanta é. O que, pastor? Estrutura. Porque pode até não ter para resistir, mas ele começa a trabalhar na coluna. Meu Deus, aleluia. Ele age na coluna do ministério. E aí ele começa a colocar os colunas de pé. E levantar os colunas. Por quê? Porque o que ele tem para gerar é muito grande. Não, recebe o que eu estou te pregando para você. O que Deus tem para fazer é muito tremendo, é muito maravilhoso, é muito profundo. Não é um só, não é só um. Deus está dizendo, vai ser pai de muitas nações, nações e nações. Vai vir deste. Então por quê? Porque mais antes deste vir tem que ter coluna. Então teu ministério, ô líder, o teu ministério vai ser mexido na coluna. Mas quando, pastor? Quando o altar da adoração estiver de pé. Quando levantar o altar de adoração. E você entender que se adorar, a coluna que Deus vai colocar são colunas fortes, são colunas que vão levar a obra até o fim. Meu Deus. Pegou? Peguei forte. É terrível, não é? Muito. Fala para mim. Estrutura. Então quer dizer, tem muita gente que está andando e está gerando, e está dizendo, mas eu não consigo, mas eu não aguento, mas eu não vou chegar, mas não vai dar. E Deus está dizendo, calma, calma, que quem te sustenta sou eu, calma, que quem te levanta sou eu, calma que quem. Ai meu Deus do céu. As impossibilidades, né? Que faz com que a gente olha para nós. A gente olha para nós, a gente ri. Isso é verdade. A gente ri da promessa, Deus. Só que chegou no dia, nasceu ou não nasceu? Nasceu. Aconteceu. E todo pai, quando o filho nasce, o que ele faz? Glória. O que ele faz? O quê? O pai pega o filho e vai apresentar a Deus. Aqui, ó. Aí ele começa a cuidar da promessa. Aí o filho começa a crescer. A Bíblia diz que tem aniversário e tudo. Aí o outro tem que sair de casa. Porque o menino começou a crescer. Então começou a criar o quê? Identidade do menino. E o pai cuidando do. Porque agora o pai cuida da promessa. Aí o pai dá uma olhadinha e não encontra. O quê, pastor? O pai não encontra. Porque o Abraão agora está muito ocupado cuidando. Meu Deus. Agora ele está muito ocupado cuidando da promessa. Então quando a promessa não estava, ele cuidava. Voltar. Forte. Eita Deus poderoso. Quando não tinha a promessa, ele cuidava do Altar. Só que agora Deus vem e procura o altar. E aí não em. Eu te provo. Prova. Ué, Deus vem e fala: ei, Abraão, toma o teu único filho, aquele que eu te dei, e traz para mim, aonde eu te mostrarei, e apresenta em sacrifício. Porque quem deixa de tem que. É forte, sacrifica. É forte. Jesus do céu, tem gente pegando isso aí, o pessoal aí, assim, meu Deus do céu. Eu estou quase pulando aqui. Vai, Du, vai, Senhor, dá lugar aí. Fala aí, Du, pelo amor de Deus. Quando eu deixo de cuidar do altar,
altar, quando eu deixo de zelar pelo altar, quando eu deixo o altar da adoração derribar, eu faço o quê? Eu começo a cuidar daquilo que Deus me deu. Então eu vejo que muita gente ainda não alcançou o seu foco, não alcançou o seu alvo, não alcançou a sua bênção, a sua vitória. Não sei o que você está procurando, meu irmão querido. Talvez você está procurando um resultado. Aí Deus está retendo até o momento que Ele vai te mostrar que depois, se Ele te entregar, você abandona o altar. Tem gente que não sabe receber a promessa. Posso falar uma coisa? Eu estou tão assim vendo, irmãos, porque eu sou muito observador, irmãos, detalhista demais. Mas eu vejo gente, irmão, que era líder, que era assim um líder perfeito, até eu levantar. É forte. Depois que levanta, Sim, eu tava a comentando pessoa isso- desanda. eu tava comentando isso com a minha irmã hoje mesmo, antes de vir para lá. Ela falou: você tá dando o seu filho, Eduardo. Eu não, ela sempre é assim, Luana, né? Missionária Luana hoje. Eu Faz não cair. pedi para ser ungida, né? Eu quando eu não era ungida, eu estava tão, né? Eu derramou o óleo, ela ficou mais linda e caidinha. Eu falei: agora que é a responsabilidade dela. Mas pai, isso acontece muito. Isso é verdade. Isso é muito frequente. Essa linguagem, é claro que é espiritual. Quantas vezes meu pastor falou assim: sei não, acho que eu fui rápido demais. Fui rápido. Às vezes, olha, né, que a pessoa recebe e depois É o que eu estou te falando. se apega no cargo. Claro. Aí a pessoa cuida mais do cargo, mais do que ela acha que agora tem, do que ela é na essência. Eu sou adorador, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ter filho, de ter herança, eu tenho o dom da herança. A pessoa se preocupa mais com o perfil. Claro, a pessoa se preocupa mais. Exemplo, nós já cansamos de falar sobre isso. Agora na área física, material. O Senhor te dá um emprego, abre uma porta para você, você abandona o altar. Deus dá um apartamento para alguém, a pessoa se afasta do ministério. Ah, pastor, porque agora ficou contramão. Agora não dá mais para ir na igreja. Verdade. Meu, coloca impossibilidades do. Tá pegando? É forte. Aí, então assim, tem muitas áreas que você pode abordar isso daqui, ó. Então o que acontece? Você começa a perceber que essa sistemática da adoração e do sacrifício, ela é real em todo o tempo, na minha, na vida, na sua vida, nas nossas vidas, ela é presente e constante. Podemos pôr um exemplo também acerca de campanhas. As pessoas fazem as campanhas, recebem, depois que recebem não quer mais fazer. Não, Acabou. não fala isso aqui dentro, não. Isso é verdade. É forte isso aí. Só começa um propósito. Eu vou ter que repetir isso. Foi o Dom que falou, foi o Dom que começou, hein? O Dom que começou. Começam um propósito, depois que recebem, nem. É como aqueles, os leprosos, né? Claro, é isso. São purificados, só um volta para receber, os outros não. Meu Deus, cadê os 9? É forte. Sei não. Meu Deus, olha, ó, foi ele que falou, hein? Não fui eu. Todo mundo fala que eu sou anti-campanha, Não, mas é. né? Porque aqui dentro não tem campanha, aqui na comunidade não tem campanha. Não falando de. Não estou falando mal de campanha, até porque eu gosto de campanha, eu amo campanha, sério, né? Eu prego muito nas campanhas, só que aqui dentro não tem. Meu Deus. Eu amo campanha para todo mundo, para mim não. Né? Eu amo campanha. Pastor, mas é assim mesmo. O pastor até se escondeu. Agora, tá pegando o que eu estou falando? Pegaram forte. Camarada recebe a promessa, ele muda. Ou abandona. Ele abandona o Hélio. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele vinha para os ensaios, Hélio. Participava dos varões e tudo. Desapareceu, sumiu. Só recebeu a promessa, Letícia. Só recebeu a promessa. Aí você pergunta, o que aconteceu com fulano? Aí você fala assim, ó. A minha vontade de pastor sempre é falar assim, né? Fala assim, recebeu a promessa. Mas como ninguém vai entender, né? Eu falo assim, como assim, pastor? Aí eu fico quieto, né, irmão? Eu falo, não, fulano está mais ausente, né? Devido ao trabalho, à bênção, à vitória, né? Que alcançou, né? Agora só viaja, todo final de semana quer viajar, né? Quer estar com a família, quer estar com não sei quem, quer estar com todo mundo, né? É porque, meu Deus do céu, quer estar com todo mundo, mas não quer estar com... Então assim, você quer estar com... enfim. Disfarça, pai. Deixa eu terminar isso, porque eu estou estourando tudo aí, né, Vini? Vini, estourei tudo aí, né? Irmãos queridos, Rô Santos, beijo no seu coração.
Giovana Duarte, meu amor, forte demais, isso. Valdiane Rosa, a paz, minha amada. Verdade, pastor, muito tá assim, infelizmente, é verdade. Minha irmã, é isso aí, uai. É isso aí, minha irmã. É lamentável, mas deixa eu falar aqui o que vai acontecer. Por quê? Pergunta, ele vai entregar o filho. Chegando na ida ao monte, irmão, pega isso aqui, hein? Posso falar? Fala, pastor. Fala. Porque ele ouve a voz do Senhor e ele vai até a mulher dele e conta tudo para ela. É isso? Não. O que ele faz? Ele Fecha a boca e levanta pela madrugada, pega os seus homens e vão até um certo local. Chegando lá, o texto diz que eles param e ele fala: ficai aqui, iremos e... É forte. Eu estou te provando que Deus sentiu falta do quê? Adoração. Ô glória! Aleluia! Aí Deus falou: volta para onde você nunca tinha deixado de ter feito. Deus está dizendo o quê? Para você parar de Sacrificar. você tem que voltar para... Adoração. É simples isso. É básico isso na Bíblia. Aí, Abraão fica calado. Aí só para adorar. Pega. Aleluia. Não vou falar tudo não, hein? Não, conta. Fala, Não pastor. vou falar tudo não, não dá não. Você é rico demais, você é muito forte, muito forte, muito forte. Mas os irmãos estão tudo quietos aí. Então, Hã? não, Pode falar? acabou de entrar missionário de Vou cima, falar, Ilane, né? vou falar, Ilane. Ó, pega aí. Ele sobe calado dele. Chegando lá, o menino questiona ele, fala assim: pai, Cadê o cordeiro? eis aqui o cutelo e o fogo, mas aonde está? O cordeiro. Onde está? Pegou? Onde é que tá? Você não pegou? Fala. Aí o pai vai, pega ele e prepara ele, amarra ele pelos braços, amarra ele pelas pernas, e logo ele entende ou subentende que ele vai para o altar. Aleluia. Então, quando ele levanta o cutelo na mão, para imolar o filho que está no altar, porque o menino está no altar. Ele colocou o menino no altar, não colocou? Sim. Hã? Sim. Não colocou o menino no altar? Sim. Então, o menino está no altar. Ele vai imolar o cutelo do menino. Quando ele levanta o cutelo, ele vai matar o menino. E aí ele mata o menino. Como, pastor? Mata ou não mata? Reinaldo. Ele matou ou não matou? Como? Como, pastor? Matou o menino? Como ele matou? Lógico que não. Como ele se matar? Fala. Não matou não, Quinquinho? Ele matou o Quinquinho, o menino. Matou. Diga, pastor. Matou ou não matou? Matou, uai. Não matou ou não matou? Não, matou o menino. Quem volta? Ele matou o menino. Não matou? Matou. Matou o menino, pronto. Já convenci mais um, graças a Deus. Mais um crente na terra. Esse povo aí não matou o menino. Irmãos, matou ou não matou o menino? Irmão, matou o menino. Mas não foi carnalmente. Quando Deus fala com Abraão, Abraão recebe a voz de Deus. E ao receber a voz de Deus, Abraão logo entra numa batalha íntima. Qual é a batalha que Abraão entra? Qual? Das balanças. Balança. Que balança? Eu quero a bênção ou abençoador? Forte. Aleluia. Glória a Deus. Durante toda a madrugada, toda a noite, ele mata o menino. Glória a Deus. Pergunta. Porque nada que você faz no físico, antes ele tem que ser feito no espiritual. Glória a Deus. É verdade. Toda atitude tua, primeiro, é no espiritual, para depois vir no físico.
Se eu te falar assim, ó, Du, dá esse terno para mim, esse blazer, gostei. Você consegue dar para mim ele? Não consegue? Sim. Mas se não foi de coração, você chega em casa lá falando, caramba, perdi meu blazer. Eu não queria dar meu blazer. Pergunta. Por que, pastor? Porque não foi de coração, você não matou dentro. Você só consegue tirar e dar com alegria quando você mata primeiro dentro. Glória a Deus, aleluia. Então tudo que você leva para o altar, Deus quer que você mata primeiro Dentro. Aí quando ele levanta o cutelo para matar o menino, não era para matar ele dentro, era para matar ele Fora. E no altar de Deus, Deus não quer sacrifício da carne. É forte. Eita. Deus, no altar de Deus, Deus quer sacrifício do Espírito. Aleluia. Deus não aceita no altar dele sacrifício da carne. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então ele matou o menino. Pergunto por quê, pastor? Por quê? Porque tem muita gente que pega a oferta do bolso e traz para o altar, mas não é porque matou, é porque quer aparecer para o outro. Ele traz a de 100, ele traz a de 50, aí ele traz ela assim, ó, aberta, sabe, mostrando para todo mundo. Aí ele vem e coloca lá na salva, né, lá no gasofilaço, só para mostrar o que está dando. Não é porque ele matou. Pergunta por quê? Por quê? Porque ele fala assim, cheguei na igreja, não tinha outra nota pequena, dei a de 50, agora não sei o que vou fazer para pagar as contas. Quer dizer o que, pastor? Por quê, pastor? Que ele não matou dentro, não matou no coração, não matou no espírito. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando você chega para entregar na carne, Deus fala, para, no meu altar só tem sacrifício, só receba adoração se for no espírito. Aleluia. A maior prova disso, irmãos, a maior prova disso, sabe qual que é? É que quando Deus fala, quando o anjo do Senhor, que é Jesus, fala com Abraão, ele fala assim, Abraão, não faças tal coisa ao menino, porque já tenho eu recebido Adoração. É forte, Jesus. Aleluia. Já tenho eu recebido a tua adoração, a tua entrega. Eu já recebi a tua entrega. E ela não é da carne, não pode ser da carne. Eu não quero ser da carne. Não é essa a entrega da carne. Entendeu? Pegou, Du? Então não pode ser uma entrega da carne. Então quando Deus não vê mais o altar de Abraão de pé, o que Deus faz? Deus cobre esse altar. Então quando Deus chega na frente desse jovem, desse que nós lemos lá em João 9, Deus está vendo que quando ele passa por o cego de Jericó, o cego de Jericó estava gritando. É porque o altar estava... O altar estava de pé. Mas quando ele chega nessa vila e ouve encontra com este cego, ele vê que esse cego, o cego sabe quem está ali. Porque está todo mundo falando, está todo mundo dizendo, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E aí para na frente dele o Quinquim. Aí Jesus para de frente dele e o cego não se esboça nada, Letícia. Nada. É tipo, Jesus está aí? Não pegou? Está pegando? Então, quando Jesus chega e olha para ele, já sabe que está faltando alguma coisa. E quem é mais especialista de levantar altar caído? Quem é o mais especialista? Ai, meu Deus do céu! Quem é o mais especialista de levantar altar derribado? Quem é o mais especialista do que Jesus? Enquanto está todo mundo te criticando, metendo pau em você, te dizendo um monte, Jesus dizendo, eu estou levantando o altar hoje, eu estou colocando de pé o altar hoje, eu estou levantando o altar hoje. Aleluia. Jesus é especialista, e você que está na sua casa aí, que está decepcionado, triste, abatido, chateado, ou enfim, está cheio de desculpa a dar, você levanta-se, coloque-se de pé em espírito e receba esta palavra em nome de Jesus. Que esta palavra vem trazer cura, libertação, e vem trazer poder, e que vem te levantar o altar que está derribado sobre a tua história. Se você diz que não tem mais motivo para louvar, para adorar, há motivo para levantar cantando ao Senhor, receba esta palavra nessa noite. E saia hoje, ou receba este evangelho. Quando Jesus chega na presença deste homem, ele vê que este altar está caído, e Jesus sabe que precisa levantar. Jesus não libera logo a palavra de cura. Jesus libera o quê? O que está faltando. E aí Jesus vai lá e coloca o quê? Mais uma
Faz certo o que falta. Era barro. É claro, porque o homem não é constituído de barro. Eita. Forte. Aleluia. Aí Jesus vai lá e dá uma cuspidinha. Porque para a criação tem dois elementos. Não. Dois elementos principais para a criação. O sobrenatural e o natural. Aí ele gospe, soltando o sobrenatural, unta e põe os dois juntos. O sobrenatural com o natural. Aí ele falou, vai lá no tanque de... Irmão, um S o tanque de Siloé. Nem 1 quilômetro, 800 metros. Ele foi. Engraçado aqui, Vinho. Pergunta por quê? Por quê, pastor? O porquê Jesus não falou para ele, a tua fé te salvou, receba a cura. Por quê? Por quê? Porque tem gente que nem Abraão, Como? que primeiro precisa chegar onde Jesus quer. Meu Deus. Se tu não chegar, Não tem como. É forte. pegou? Tem gente, que vai vir para o culto hoje, vai receber essa palavra hoje, o Senhor vai liberar essa lama hoje, ela já vai ter o poder e já está o quê? Já com o quê? A vitória nela, só que ela vai andar muito ainda para receber, Meu Deus. para enxergar. Meu Deus. Disfarça aí. Meu Deus. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que domingo no culto você pode ter saído assim da igreja, cheio de lama. E aí você está achando, eu não recebi nada, essa semana não mudou nada, pastor, não transformou, não mudou, não aconteceu. Vai sonhando, a mudança já está em você. Faz tempo. Aleluia. É forte. Está pegando? Então, aonde aquele cego precisava chegar? No tanque. O tanque é o objetivo. E é ele ter lavado que curou? É como? É como? Foi ele ter ido. Ouviu a voz. Tem gente que bota o milagre e o que é santo na água. O que é santo, o que é puro, não é a água. O que vai trazer a tua mudança é a tua atitude de fé. É a tua atitude que você recebe a palavra. Quando você recebe a palavra de Cristo, você tem que ter atitude. Por quê? De acordo com a palavra, coerente com a palavra, em a proatividade com a palavra, proativa com a palavra. Agora a palavra fala para você, vai para o tanque. Você vai para onde? Para a cama, vai para a praia, vai para a pizzaria, vai para o jogo, vai para o joguinho. Vamos ficar quieto que eu também jogo. Parou. É forte. Tá pegando o voando? É forte. Então a gente não tem essa proatividade, a gente perde um pouco essas questões. Eu vou finalizar, que eu já estourei tudo, irmãos. Eu voltei para o texto só para você entender aonde nós queríamos chegar. Até porque a gente percebe muito bem que esta cura, a cura deste cego, é uma cura que é muito distinta. Até porque tem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente quer ser tratado igual. A gente quer receber a mesmo momento que o outro recebeu, a mesma atenção que o outro recebeu, só que a gente bem sabe que o Senhor, Ele trabalha com cada indivíduo de uma maneira. Os olhos dele nos enxerga de uma maneira diferente. E os nossos problemas podem ser iguais, mas a maneira como Jesus trabalha é diferente. E só Jesus sabe aquilo que está faltando na minha vida. Aí você pode dizer assim, pastor, mas só Deus sabe o que eu preciso. Concordo com você. Só Ele mesmo. Por isso que tudo isso que você tanto quer, Ele não está te dando. Ele está dizendo, não é isso daí não. Porque às vezes, as expectativas, tudo aquilo que a gente cria, naquilo que a gente imagina ser bom, não é. Porque os nossos olhos não são os olhos de Deus. Os nossos pensamentos, a nossa visão, é a visão diferente. E o Senhor, às vezes, protela a nossa bênção, a nossa vitória, porque ainda está sentindo falta do altar. Vamos refletir e lembrar sempre, irmãos, que o altar de pé, ele só existe para quem Adoro. é um verdadeiro adorador. Aleluia. E quem é adorador, não sacrifica.
esta foi mais uma página de nós falarmos sobre este assunto tão maravilhoso. E na próxima terça, provavelmente eu vou falar sobre casamento. Eita. Pegou Divórcio, casamento. Então se prepare. Próxima terça-feira é uma sugestão aí da pastora, minha amiga. Então nós vamos falar sobre divórcio, casamento, né? Repúdio, né? Tudo isso daí, irmãos. Então não vai pegar. Opa, você não pode perder, irmãos. Já está tendo um avivamento aqui dentro. Tem uns perturbados, uns abençoados aqui. Posso fazer uma pergunta? Do tema. Do tema. Manda aí. Manda que eu vou preparando. Manda. É forte essa pergunta, hein? É forte, hein? É um casamento só? Hã? É um casamento só. Uai, a Bíblia diz isso. Amém. Ele vai abordar aqui. E eu vou estar online para saber. Amém? É um casamento só. Amém? Du, obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu que agradeço. Irmãos, quero agradecer a presença do evangelista Eduardo, ao pastor Rivaldo, mais uma vez, pastora Isabel. Um beijo no coração de todos vocês, aos obreiros que nos acompanharam. Um forte abraço. Suas considerações, Du, fala para a gente. Pessoal, quero agradecer pela honra, pelo convite, por essa confiança aí abençoada. Aprendi muito com Deus aqui hoje, com vocês, tá bom? Todos os irmãos, essa família abençoada da Comunhão Graça. Deus abençoe meu pastor. Obrigado. Amém. A todos também que participaram, aqueles que me seguem também nas redes sociais participaram, vai estar lá salvo. Depois você veja com carinho, que Deus falou muito aqui. Eu aprendi muito que a gente precisa adorar, que as promessas de Deus vai chegar na nossa vida no tempo certo. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar maturidade, Deus vai nos dar estrutura, estabilidade para a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou e a gente nunca esquecer que a maior essência mesmo é o altar estar de pé, para que a gente venha sempre ser aquele verdadeiro adorador. E quando nós recebermos a promessa, nós não esquecemos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo. Deus abençoe, meu pastor. Abençoe. Obrigado. Um forte abraço a todos. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique conosco na próxima sexta-feira. Nós estaremos aqui às 20 horas com o nosso bate-papo. E eu quero muito a sua presença aqui, que eu vou chamar um parceiro meu e eu vou falar de coisas muito fortes, irmãos. Próxima sexta-feira, não perca. Um forte abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos.